Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como encontrar o propósito da minha vida. Essa é uma pergunta que a gente faz em várias fases da vida, né? Cada pessoa no seu momento certo, no momento da trajetória de vida, ela acaba se perguntando, né? Será que alcancei o propósito da minha vida? Será que o que eu estou fazendo é aquilo para qual eu fui criada? Ah, é isso mesmo que eu quero da vida? E trazer esse tema, eu já falei dele muitos anos atrás, mas esse tema, uma amiga minha, essa semana passada, né, falando comigo, levantou essa questão. Será que eu estou no propósito da minha vida? E ela, jovem ainda, nem vou dizer meia idade, jovem, menos de 50 anos, 40 e poucos anos. E esse questionamento apareceu para ela e aparece para todo mundo, né? E essa pergunta vem acompanhada de outras perguntas, né? Afinal, existe um propósito na minha vida? Como é que eu vou saber se eu estou cumprindo com esse propósito, se esse propósito existe, né? E se eu estou cumprindo com esse propósito, eu estou feliz com a forma como eu venho cumprindo esse propósito? A forma como eu conduzo a minha vida, eu estou satisfeito com isso? Ou será que tem algo mais que eu possa fazer, né? Ah, e se esse propósito é o melhor propósito, existe algum propósito mais elevado, mais desafiador, mais sublime, sei lá? Essas perguntas todas aparecem e a gente sempre levanta a dúvida, né? A resposta para esses questionamentos vão aparecer se nós mergulharmos em nós mesmas, em nós mesmos, né? Porque propósito tá na raiz da nossa existência. Nós vivemos uma vida sem propósito, ela acaba sendo uma vida estéril, né? E se propósito está na raiz da nossa existência, uma árvore sem raiz, ela está condenada a cair, a não dar frutos, a não poder ofertar o potencial que ela tinha, né? Digamos que eu estou falando de uma laranjeira cujas raízes estejam aniquiladas, podadas, corroídas, desaparecidas, inexistentes, ela não vai dar laranja e em pouco tempo ela desaparece. Então nós não queremos isso, nós queremos entender, afinal, o que a gente está fazendo nessa existência, né? E numa existência que nos coloca numa dimensão de uma pequenez tão absoluta e tão absurda, porque quando nós vemos o que é onde nós estamos, dentro de um planeta que gira em torno de um sol que faz parte de um conjunto de trilhões e trilhões de sóis, bilhões e bilhões de sóis que encontram-se nessa galáxia que nós estamos, onde há bilhões e bilhões de galáxias em todo o universo, num universo onde não é o único. Existem universos e mais universos. Esse não é o único universo que existe. Há outros universos. Então, quão pequeno nós somos e por que seria tão importante a nossa existência? Porque a nossa existência ela impacta para além dessa nossa realidade física. E na dimensão não física, né, numa próxima dimensão que nós vamos, digamos, moldar a nossa existência numa outra dimensão que vai para além da dimensão física, o propósito vai ter tido um papel fundamental, porque é ele que vai ser o direcionador da nossa existência na dimensão eterna. Porque nós vamos participar de uma dimensão eterna, nós vamos para uma outra realidade que não somente essa realidade física. Se eu dissesse que a nossa existência se restringe a essa realidade física, eu diria não há por que você se preocupar com propósito nenhum. Para quê? Você vai acabar, você vai viver 80, 90, 70, 100 anos e ponto, final, acabou-se. Para que você vai se preocupar
com o legado? Por que que você vai se preocupar com uma próxima etapa? Por que que você vai se preocupar em levar consigo alguma coisa que seja o teu nutriente, o teu combustível para uma próxima etapa, né? Então, porque existe uma próxima etapa, sim, eu preciso me preparar para essa próxima etapa. Agora, a, a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu voltar e olhar dentro de mim o que, que é a minha a raiz de existência, tá? O que me dá razão de ser, é uma pergunta que eu tenho que fazer voltando-me para mim mesma, para mim mesmo. E a primeira coisa que eu tenho que perguntar para eu poder descobrir o que, que é o meu propósito é quais são as minhas qualidades essenciais. Porque vocês já devem estar se perguntando, bom, você está dizendo que tem um propósito, eu preciso me preparar para um propósito, e eu vou lhe dizer, para você alcançar o seu propósito, entender qual é a raiz da sua existência, você precisa se perguntar, quais são as minhas qualidades essenciais? Porque são essas qualidades essenciais que eu tenho é que vão me ajudar a definir o propósito. Quais são as qualidades essenciais que tem a semente de uma planta? São essas qualidades essenciais que vão fazer com que a planta se torne a planta esperada, né? É claro que a semente de laranja tem qualidades essenciais diferentes da semente de abacate, que tem qualidades essenciais diferentes da semente do mamão, né? Só para trazer uma analogia que nos ajuda a entender. Agora, como é que eu vejo quais são minhas qualidades essenciais? Eu posso, através do exercício de total franqueza, transparência e veracidade comigo mesmo. Ah, inclusive porque os próprios escritos Baha'is, né? Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, eu trago isso emprestado aqui agora para a gente, ele diz que a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Então, se eu quero ver quais são minhas virtudes, minhas qualidades, minhas capacidades, eu tenho que ser veraz comigo mesma, comigo mesmo. Um exercício simples de você ah, listar as suas qualidades essenciais, né, é através de um processo de silêncio meditativo e pegar caneta e papel e escrever. Quais são minhas qualidades essenciais? Vou dar alguns exemplos de qualidades essenciais, né? Quais são as coisas que eu aprecio? Quais são as coisas que eu reconheço no mundo à minha volta? Isso vai denotar quais são minhas qualidades essenciais. Porque eu posso ver, por exemplo, que minha qualidade essencial é espírito de cooperação, minha qualidade essencial é criatividade, minha qualidade essencial é amorosidade. Eu posso encontrar várias qualidades essenciais. Liste quais são suas qualidades essenciais. Comece com esse exercício simples, né? De olhar para si mesmo, olhar para si mesmo e listar essas qualidades essenciais. Note que nós não estamos focando nas nossas limitações. Nós, seres humanos, somos muito bons em imediatamente vermos onde estão defeitos, né? Se eu mostrar para vocês uma folha de papel branca, 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 com um pontinho preto, e mostrar isso para você, o que, que vocês vão dizer? O que, que vocês veem? A nossa tendência natural é dizer eu vejo um ponto preto, porque eu vejo a distorção. Eu não foco na qualidade essencial, né? Eu posso muito bem focar na qualidade essencial e dizer, veja uma folha de papel branco. Aí a pergunta é assim, mas você vê alguma coisa diferente nessa folha de papel branco? Ela é toda branca, mas talvez sim um ponto preto. Isso não é o que nós fazemos. Nós focamos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas nossas incapacidades. Então, o meu convite é: vejam as suas qualidades essenciais a partir de um olhar positivo, né? Essa dica, ela não vem, digamos, a partir de uma reflexão da psicologia, ou de mentoria, ou de coaching, nada. Isso foi até Abdul Bahá que disse.
Abdul Baha, filho de Bahá'u'lláh, ele trouxe uma reflexão no início desse século que nos guia nessa coisa de o que nós precisamos ver, né? Abdul Baha diz, e eu vou só parafrasear o texto, que se nós olharmos a terra, o pó, né, o chão onde nós pisamos, né, nós vamos ver que a terra não apresenta qualidades de vida de forma geral, né? Ela é árida e seca, até que seja fertilizada pelo sol e pela chuva, né? Ah, portanto, a terra não precisa lamentar suas próprias limitações. Nós somos essa terra que precisamos e que temos um potencial enorme de fazer brotar muita coisa em nós mesmas, em nós mesmos. Mas se eu foco na minha limitação, eu me privo da água, da chuva e da força, do calor do sol, né? Que vai fazer com que a vida brote. Então, o segredo está em percebermos esse sol e chuva. Como eu trago esse sol e chuva para a minha vida, né? Se eu entendo como é que eu faço esse sol e chuva fortalecer a terra árida, né, o pontinho, eu não vou mais focar na dificuldade. Então, eu preciso dar oportunidade para que minhas qualidades essenciais possam brotar. Eu preciso dessa possibilidade, né? Eu preciso dessa qualidade total da minha parte, né? Para que eu possa fazer brotar o que eu tenho. Então, eu olho as qualidades essenciais que eu tenho, que eu disponho, tá? Que eu reconheço em mim mesma, em mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu pergunto qual é o sol e qual é a chuva que vai fazer essas qualidades serem capazes de brotar, né? Porque eu existo, e a razão da minha existência é que eu possa colocar as minhas qualidades essenciais a serviço da existência. Cada um de nós pode ter capacidades diferentes, né? As nossas qualidades essenciais não são necessariamente todas iguais, né? Alguns têm qualidades na medida de um tonel de 200 litros. Outros têm qualidades na medida de um pequenininho dedal de costura, né? Pequenininho. O tonel é melhor do que o dedal? Não. Dedal e tonel são tão capazes um quanto ao outro, desde que ele complete a sua capacidade. Ou seja, um tonel se completando com menos de 1 mililitro da capacidade de um dedal, ele não completou nada. 200 litros é 200 mil vezes maior do que esse 1 mililitro. Mas um dedal pleno, ele completou a sua capacidade, ele realizou o seu propósito. Então, a questão é, como é que eu faço trazer esse sol e essa chuva para que as minhas qualidades essenciais possam brotar, tá? Existem instrumentos para fazer essas qualidades essenciais brotarem. Um desses instrumentos é a oração e a meditação. Eu quase sempre vou trazer oração e meditação como um elemento essencial para que as minhas qualidades possam ser colocadas em ação. Ou seja, essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa é eu apurar a minha capacidade espiritual para perceber como eu nutro as minhas qualidades essenciais, e uma forma de nutrir as qualidades essenciais é através da oração e da meditação. E a outra forma, uma vez eu tenha feito essa nutrição inicial, é eu colocá-las em ação. Qualidades essenciais não colocadas em ação é como a terra que não recebe mais a água da chuva e o sol, e, portanto, o que quer que esteja lá vai murchar. É quando eu digo, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer, mas eu me sinto incapaz, aliás, pouco eu fiz na minha vida, pouco realizei, pouco alcancei. É porque eu não estou colocando em ação. A ação é um elemento fundamental para a atração, digamos, desses nutrientes essenciais para o desenvolvimento das minhas capacidades essenciais. Por exemplo, se uma capacidade essencial que eu tenho, uma qualidade essencial, é cooperação, eu gosto de cooperar.
gosto de estar junto com outras pessoas, gosto de poder ajudá-las, gosto de pegar na mão de alguém e poder ajudá-la a realizar uma tarefa. Mas se eu não faço nada de ação, essa minha qualidade essencial, ela vai cada vez mais se atrofiando. Vai se atrofiar tanto até que ela desaparece. E não tem mais como eu consiga colocá-la a serviço de ninguém. Então, essa dupla oração-ação, ela é, digamos assim, uma dupla que se retroalimenta. Quanto mais eu oro, mais eu percebo as minhas qualidades e mais eu crio em mim o desejo de colocá-las em ação. Ao colocá-las em ação, eu vou fazendo com que elas se revelem, se desenvolvam, se desdobrem, aflorem cada vez mais, né? Desabrochem cada vez mais. A ação é fundamental. Muitas vezes a gente pergunta onde é que está a ação. Como é que eu posso me colocar em ação? Quais são as dimensões, os espaços onde eu posso agir, né? Aí, quem lhe traz esses espaços é o convívio da vida em sociedade. Quando eu convivo com os demais, eu percebo as necessidades dos outros e vejo, por exemplo, como eu posso ser de utilidade, as minhas qualidades essenciais, né? As minhas virtudes essenciais, esse meu potencial essencial, ele é colocado em ação. Se, por exemplo, a amorosidade é alguma coisa que é uma qualidade essencial minha, eu posso colocá-la em ação, por exemplo, ajudando na educação espiritual de crianças. Se eu vejo que cooperação é uma qualidade essencial que eu tenho, só para dar alguns exemplos, eu posso ver como eu mobilizo pessoas para que elas modifiquem o estado em que elas se encontram nas suas vidas, estado de insatisfação, estado de tristeza, estado de atrofia. Se eu percebo que criatividade é uma qualidade essencial que eu tenho, eu vejo como eu posso colocar isso em ação no meu ambiente de trabalho. É a vida em sociedade que me leva às qualidades essenciais a serem colocadas a serviço dos demais. Isso eu posso fazer na dimensão da família, na dimensão do meu trabalho, na dimensão do agrupamento religioso ao qual eu pertenço, ao qual eu busco servir, mas eu preciso realmente de colocar essas capacidades em ação. Então, se eu puder resumir em poucas palavras esse convite de hoje, esse toque de hoje, qual é o convite, qual é a pegada essencial, né? Nós temos qualidades. Essas qualidades elas podem permanecer potencialmente ocultas se nós não as colocamos sob como a terra, sob a influência da chuva e do sol. Eu tenho qualidades que estão dentro do meu espírito, dentro da minha alma, que estão potencialmente não reveladas, elas estão lá latentes e elas podem se colocar em ação. Como eu coloco elas em ação? Como eu encontro o propósito da minha vida? Olhando para as minhas qualidades. São as minhas qualidades que vão definir o propósito da minha vida. Olhando essas qualidades, eu posso caminhar. Como eu as olho? Através, um exemplo, um instrumento, através da oração e da meditação, onde eu oro, peço, reflito, ouço a minha voz interior e me coloco em ação. Façam esse teste de escreverem as suas qualidades essenciais num pedaço de papel, orem, meditem e se coloquem em ação. Vocês vão ver que muita coisa pode se transformar na sua vida e você é capaz de transformar a vida de muita gente também. É isso aí.